E é isso aí, galera, dando continuidade às nossas infrações de trânsito. É muita infração, né? Ainda bem que eu vou passando aí aqueles bizus para vocês não perderem uma questãozinha boba na prova, né? Então se atentem para não perder questões aí que vai fazer diferença. A prova da CNH Brasil tá muito fácil, muito fácil. Então vai ser moleza para você acertar essas 30 questões. Mas eu vou ensinar CTB para você de uma forma bem legal, caso você queira entender do assunto, passar em um concurso público, deixar de estar discutindo nas ruas por não entender o CTB, ensinar CTB. Então aqui é o curso completo para você que vai ser condutor, motorista, instrutor prático, né? Porque precisa entender da teoria. Então, esse curso é voltado para toda essa galera, agente de trânsito, guarda municipal, policial militar, então todos que trabalham ali na rua que precisam entender o nosso Código de Trânsito brasileiro. Na aula passada, a gente finalizou o bloco falando sobre a infração de dirigir, quando a gente falava aqui segurando o celular, né? Então, dirigir com o celular. Aqui essa infração de trânsito, ela vai se dividir, ela é o artigo 252, eu já falei dele aqui, né, gente? Eu vou só explanar novamente aquela. Quanto mais se fala, mais se aprende. Utilizando-se fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora. Aí eu trouxe o exemplo até dessa imagem. Essa moça aqui, veja que ela está com fone de ouvido aqui, ó. Se olhar direitinho, ela está com fone de ouvido, ouvindo lá uma canção que está conectada à aparelhagem sonora. Essa moça, a infração dela aqui é média, né? Uma infração de natureza média. Parágrafo único do artigo 252 diz: a hipótese prevista no inciso 5º caracterizar-se como infração gravíssima no caso do condutor estar segurando ou manuseando o celular. Então, no caso dessa moça aqui, ó, ela está segurando o celular. E aí, nesse caso, a infração é gravíssima, né, como você vê aí, porque está segurando, ou se estiver manuseando ou mandando um áudio ali, esse tipo de infração gravíssima. Isso que aumenta aí a chance e o risco de um acidente em até 400%, né? Muito risco aí de acidente, beleza? Então, gente, a gente parou por aqui e aí a gente dá sequência e a nossa palavra agora é buzina. Sempre que existiu a prova do Detran, vem algo que fala sobre buzina, usar a buzina. E aí você acha que pode sair por aí utilizando-se da buzina de todo jeito, buzinando, chamando pessoas, alertando de qualquer jeito, aquela algazarra, comemorando porque seu time ganhou. E na verdade não é assim. Então a palavra buzina, quando existe essa palavra, a gente tem as situações de usar a buzina só como em situação que não, se você usar, que não a de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Se você utilizar fora desse toque breve para advertir pedestre e condutor e evitar sinistro, é infração de trânsito. As infrações relativas à buzina, você vai lembrar, falou em buzina aqui, a não ser a falta da buzina, aqui vai ser leve, né? Agora, tratou de infração que está faltando o equipamento buzina no veículo, aí é grave porque é um equipamento obrigatório. É uma lambança danada, né? Mas é isso mesmo, é um equipamento obrigatório. Se usar prolongado e sucessivamente a qualquer pretexto, infração leve, entre 20... Gente, eu vou até circular de outra cor, porque isso aqui despenca nas provas. Olha, isso daqui, esse inciso aqui é uma questão de prova. É proibido utilizar a buzina entre as 22 e 6 horas da manhã, a não ser em questão de emergência. Isso aqui cai demais na prova do Detran e veja que está no nosso artigo 227, né, quando ele trata aqui do uso da buzina, olha o artigo 227. Beleza? Então não esqueçam isso aí, para levar para a vida de vocês e acertar todas as questões do trânsito. Também utilizar em locais e horários proibidos pela sinalização, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN, né? Então, se tem lá uma placa, como tem essa daqui, ó, proibido acionar sinal sonoro e você aciona, a infração é leve, né?
penalidade multa. Ou em frequência uma buzina estridente muito alta, fora das frequências estabelecidas pelo CONTRAN, também vai se tratar de uma infração de natureza leve. Nossa, professor, então tem infração para tudo. Olha só, né? Falando sobre buzina. Beleza? Gente, nosso canal é o Trânsito Fácil Online, né? Professor Moraes, você pode até encontrar algum parecido, mas Trânsito Fácil Online é esse aqui do Professor Moraes, qualidade e material feito exclusivamente para você que vai tirar a sua primeira habilitação. Lembrando que eu já sou professor teórico há muitos anos, estou na estrada, saindo das nossas autoescolas, né? Agora com a nova habilitação. O curso teórico passou a ser da plataforma do governo, lembrando que você tem que fazer aquele curso. Agora, aqui é para você aprofundar mesmo e tirar a nota boa. Gente, vamos nessa, olha só. Quando a palavra for som, né, aqui, som, se tratou aqui de som, você tem o artigo 229 do CTB. Aqui eu sempre gosto de colocar Código de Trânsito Brasileiro, né, atualizadíssimo, não sei, não sei se haverá, sempre há mudanças no código, né, então a gente está aguardando sempre, porque sempre vem mudança no Código de Trânsito. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN é uma infração de natureza média. Infração de natureza média. Multa, apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo, né? Veja que tem tudo. Gente, olha só. Aquele som perturba o sossego alheio. Tem horário? Não. Tem gente que acha que é só a partir das 22 horas, né? Que o pessoal fala, não, mas ainda não é 22 horas. Não existe isso, galera. Perturbou o sossego alheio é a qualquer hora do dia. E, mas meu som foi 50 mil. Não importa. A polícia vai levar aqui, ó, vai ter apreensão do veículo e aí o bicho pega, vai para a polícia judiciária mesmo. Certo? Medida administrativa, remoção, vai remover do local que está fazendo barulho. Então, mandou baixar o som, meu cidadão, baixa o som para o bicho não pegar para o teu lado. Legal? Entendido aí? Então, não pode estar com som paredão, tirando, perturbando o sossego alheio, certo? Então, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbe o sossego alheio, não é nem preciso ser aquele sonzão do pancadão, não. Pode ser lá alguma sirene alta, né, que perturbe o sossego alheio. Então não pode. Artigo 228, o 2228, o artigo aqui, ele fala: usar no veículo equipamento com som em volume com frequência que não sejam autorizadas pelo CONTRAN, infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa que a gente vai ter aqui retenção do veículo para regularização. Beleza? Então aí o artigo 228. Infração demais, né, como eu sempre falei, e aqui um assunto importantíssimo para você, pai, né, que conduz veículo aí com seus filhos, tratando-se aqui de infrações gravíssimas. Olha, o artigo 68, ele traz o transporte de criança. Então, transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste código, olha a infração gravíssima, beleza? A penalidade multa, né? Então a gente tem aí para você, vamos aqui, ó, a infração, né? Que é gravíssima, a infração é gravíssima e a penalidade que é multa, né? Então falando sobre o transporte de criança. Lembrando que essa infração aqui, ela se refere a quê? A criança, ela tem que andar na cadeirinha, dependendo da idade, né? Bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. A medida administrativa para esses casos, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Então, foi lá, pegou a cadeirinha, né? Pegou a cadeirinha, colocou a criança na cadeirinha, ou colocou no assento elevado, ou colocou no bebê conforto, vai ser sanado e você vai seguir. Agora lembre-se, a infração é
gravíssima. R$ 293,47, 7 pontos na CNH. A gente está no ano de meado do ano de 2026, beleza? Então vamos que vamos, atualizadíssimo o nosso curso, né, gente? Legal, olha só, se eu tenho meu veículo na rua imobilizado por falta de combustível, nossa, eu não sabia, até isso, até isso, olha aí nosso artigo 180. Ter o veículo na via imobilizado por falta de combustível é o que pode acontecer a qualquer momento, porque a situação está amarela, né? Não é nem verde aqui não, vai ficar amarela essa situação, ó. A situação aqui está amarela, né? O brasileiro está passando aí por momentos difíceis e o preço do combustível está lá em cima, né, gente? Então, olha só, infração, quer nem saber o CTB, infração de natureza média, R$ 130, penalidade, multa, medida administrativa, remoção, lógico, porque o veículo está imobilizado por falta de combustível. Então, não esqueçam dessas infrações de trânsito e não esqueça de abastecer, né? Abastecer o seu veículo antes de viajar. Então, aí a infração por ter o veículo imobilizado é média. Vamos ter a multa e a remoção do veículo para regularização quando se tratar de falta de combustível. Show de bola? Entendendo aí o nosso Código de Trânsito brasileiro. As biológicas, né? A gente vai trazer aqui as infrações que a gente chama aqui biológicas. Isso é só um bizu para você ter lá na sua prova. E olha só, dirigir o veículo, quando eu dirijo como, professor? Aí a gente vai trazer o artigo 252. Com o braço do lado de fora, né? Aqui, ó, com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais, ó, pessoas, você que carrega seu cachorrinho, tem pai que carrega o filho, né, no colo ali na frente no volante ou na moto, no tanque, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Olha só como é interessante. Isso aqui é o que muito acontece no nosso dia a dia. Esse inciso, para você prestar bem atenção nele, inciso 2 do artigo 252. É uma infração de natureza média. A infração é média. Penalidade de multa, você vai pagar R$ 130, beleza? Usando calçado que não se firme nos pés, que comprometa a utilização dos pedais, a famosa sandália, né, que a pessoa chama aqui. Eu fui de Havaiana, que estava conduzindo, né, o pessoal já leva lá para aquele, antigamente, né, quando tinha, ele não fala marca, aqui ele fala geralmente que estava com aquela chinelo de cabresto, né, a famosa alparacata, né, então tem que ser, é só ela? Não, se tiver com ela é infração, mas pode ser qualquer um sapato lá com salto, né, que você tá lá aquele salto. Nossa, só por Jesus, né? Você, como é que a mulherada anda com um negócio daquele dali? Que é isso, professor? Quase desenha uma coisa horrível, mas é um sapato com salto, né? Faltou só o bico aqui. Deixa eu fazer o bico. Piorou. Quanto mais mexe, mais o negócio dá errado. Mas não pode, né? Um sapato aqui. Então não pode, gente. Seja masculino ou feminino, não pode sapato com salto. Tem que ser um calçado que se firme lá nos pés. Com apenas uma das mãos, olha só, com apenas uma das mãos, qual é a exceção? Deixa até eu mudar aqui a exceção, porque vai ter uma exceção aqui. A exceção é quando, aqui, ó, exceto, cuidado com essas palavrinhas na prova, quando devo fazer sinais regulamentares de braço. Aí eu vou trazer para vocês que às vezes você vai no seu veículo e você precisa fazer aquele sinal de braço, beleza? Você vai entrar vai para a direita, esse braço, lógico, né? Ou você vai fazer esse gesto aqui, beleza? Essa é a exceção. Nesse caso, não é quando precisar fazer o sinal ou reduzir a velocidade. Quando precisar fazer esses sinais regulamentares de braço, mudar a marcha, né, no carro. Então, isso não é infração, né? Calma. Então, isso não é infração de trânsito, beleza? Então, com apenas uma das mãos, exceto quando for fazer sinais regulamentares de braço, mudar de marcha ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, beleza? Então, vamos nessa? Segue que segue, é muita infração, né? A gente já viu muita infração aqui. Então, gente, isso é importante para a sua prova. A palavra velocidade. Quando se tratar de velocidade, a gente tem aqui o artigo 218, né?
velocidade for superior à máxima em até 20%, velocidade for superior à máxima em mais, atente, você que vai fazer prova para concurso público, né, que tenha a legislação de trânsito, se atente porque aqui tá nessa, você vai diferenciar nessa situação aqui, nessa seguinte situação. Até 20% a infração é média, né, ó, infração média, certo? Tudo aqui, ó, penalidade e multa. Velocidade for superior à máxima, mais de 20 até 50, penalidade, a infração aqui, ó, é grave, né? Nossa, professor, eu passei a vida toda, não entendia isso, quando eu passava no fotossensor lá, não entendia, agora você está entendendo. Agora, se a velocidade for superior, acima, a máxima, em mais de 50%, gente, mais de 50%, aí nós vamos ter uma infração aqui de natureza gravíssima. Infração de natureza gravíssima. A multa é vezes 3, R$ 880. Suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Eu quero dizer para vocês que essa suspensão imediata é inconstitucional, mas está no texto do CTB, que é constitucional, que tem uma suspensão imediata, mas lógico que dá direito a um recurso, né? Como é esse tipo de infração? Veja só. Vamos que o fotossensor é de 40 km por hora. 40. Esse fotossensor, você pode passar aqui até só a partir de 48 é que tem uma infração de trânsito nele, né? A partir de 48. Gente, mas se você passar, qual é a metade aqui que seria? A metade aqui com 40 seria 20, daria 60. Então, se você passar aqui a 68 km num fotossensor de 40, acima disso aqui, gente, 68, a infração é essa. É gravíssima vezes 3. Gravíssima vezes 3. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do documento. Ainda temos aqui para você prestar bem atenção no nosso rol de infrações, a gente vai ter o artigo 219, onde o artigo 219 ele traz que a velocidade inferior à metade, a metade da velocidade máxima estabelecida para a via é uma infração de natureza média. Como assim, professor? Não há infração de natureza leve, então isso aqui você já leva para a sua prova que não há infração de natureza leve. Esse artigo 219 ele traz o seguinte: a via é de 40. Então, a velocidade mínima que você pode andar nessa via é 20 km, 20 km por hora. Abaixo de 20 você também comete infração. Andar devagar é tão perigoso quanto andar veloz demais. É tão perigoso quanto. Então, preste atenção que o artigo 219 você tem que seguir ali. Vamos que a velocidade é 60 km por hora. A mínima, 30. Preste atenção mínima e máxima, porque se cair na prova essa velocidade mínima, você pode se atrapalhar com o máximo. Então, a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da velocidade máxima. Beleza? Gente, muito material. Mas pega esse quadrinho que eu deixei aqui para vocês, ó, printa ele, porque é de fundamental importância. Escuta o áudio até você, o vídeo até você entender. Deixa seu like aí no canal se você gostar das aulas, compartilha para ajudar a nossa escola, né? Uma autoescola online aí, né? Então vamos nessa. Próximo às infrações, a gente tem aqui bloquear a via com o veículo. A infração por bloquear a via. Aqui a gente tem uma greve de caminhoneiros que foi no ano de 2017. A gente teve uma greve que paralisou o país inteiro, mas só para exemplificar para vocês. Agora eu quero que vocês prestem atenção no artigo 253 e no artigo 253A. Esse é o canal para você que não entende nada de CTB sair daqui dando aula, beleza? Então, a gente vai ter aí dois artigos importantíssimos para o nosso estudo. Esse artigo 253, veja que há uma diferença entre ele e o 253A. Vai haver sim uma diferença entre esses dois danados, né?
Então, o artigo 253 é apenas bloquear a via com o veículo. Penalidade: multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo ali para que o trânsito não fique congestionado. Artigo 253A é apenas uma infração gravíssima. Uma infração gravíssima. Agora, o artigo 253A é quando você bloqueia isso aqui deliberadamente com qualquer veículo. Então, ele traz, usar qualquer veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão de trânsito. Penalidade, galera, olha o tamanho dessa danada. É uma sucuri. Gente, olha só. Multa 20 vezes. É quando você vai fazer uma manifestação. Eu brinco lá com meus alunos, né? Ah, mas eu só vou quando a gasolina baixar, né? A galera faz manifestação por tudo. Aí, quando você bloqueia a via deliberadamente, dá multa 20 vezes, suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Eu falei para vocês que dá 1 ano, né? O artigo 253A, o artigo 165 e o artigo 165A. Beleza? Medida administrativa: remoção do veículo. Aplica-se a multa agravada em até, olha a multa, 60 vezes aos organizadores. Olha só, né, gente? Então, preste atenção nesse artigo. Olha, aplica-se a multa agravada em até 60 vezes aos organizadores. E aplica em dobro a multa em caso de reincidência de 1 ano. Então, no caso, aqui no caso de 1 ano, né, que é 12 meses, olha só, 12 meses, 1 ano, aplicaria aqui ainda a multa 60 em dobro, né, nesse artigo aqui seria 120 vezes, né, 120 vezes. Olha aí o artigo 253A. Beleza? Tudo. Agora, bloquear a via deliberadamente, gente, é para uma manifestação. Já esse artigo 2653, eu cheguei em casa, tava com aquela velha dor de barriga, né? E aqui é a rua que vai. E aí não deu tempo, eu achando que dava tempo, eu desci do veículo, deixei as portas abertas aqui. Eu estou citando um exemplo, né, galera? E aí corri para dentro de casa, para ir para o banheiro, né? Nesse momento, o agente de trânsito passou lá na rua, né? E ao passar, eu estava lá no banheiro, meu Deus, que coisa horrível, ai, Nossa Senhora. E o agente de trânsito ia passando e viu a situação que meu carro estava o quê? Bloqueando a via. Mas o agente de trânsito nem sabia o motivo. E aí ele fez a multa. Essa multa é agravada? Não, é só uma multa gravíssima. R$ 293,47, 7 pontos na CNH. Ah, professor, mas eu estava com dor de barriga. Não importa, né? Você tem que estacionar mesmo com dor de barriga e o CTB não quer saber. Aqui eu estou explicando a lei para você, beleza? Aqui era o banheiro, que o cara tava lá no banheiro, ó, de boa, né? O cara tava no banheiro e aí, olha só que legal. Quando ele entrou aqui, o agente passou e notificou ele. Aí essa daqui é o artigo 253, beleza? O artigo 253A é uma manifestação. É bloquear deliberadamente, usar qualquer veículo para interromper, restringir, perturbar a circulação sem autorização do órgão de trânsito brasileiro. Agora, o meu trio elétrico vai passar lá o Bel Marques cantando no trio elétrico e foi lá e o órgão de trânsito liberou para que o Bel Marques atravessasse o seu trio lá no meio da via e fizesse o show dele, né? Aí nesse caso, Bel Marques, na sua banda lá, né? Chiclete com banana, quero chiclete, ele vai estar bloqueando deliberadamente. Tá, porque ele quer fazer o show, ele vai fazer o show dele. Mas ele tem autorização do órgão de trânsito? Tem. Então, não é infração de trânsito no artigo 253A. Beleza?
Show de bola? Gente, é um pouco extenso, né? Muita infração, mas é isso. Infração por bloquear a via, o artigo 253 e o artigo 253A. Printa a tela, volta para que você possa entender o assunto bem legal. Show de bola? Gente, fazer reparo no veículo. Olha só, eu paro o meu veículo ali para fazer o reparo na via, né? O artigo 179. O que você faria nessa situação? Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo, nos casos de impedimento absoluto de sua remoção, né? E em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Então, você simplesmente parou o carro aqui, ele está no acostamento, ele está correto, né? E caso ele tivesse aqui no meio da via e sem a sinalização, aí seria pior, né? Seria problema porque é uma infração de natureza grave. Em pista de rolamento de rodovias e de trânsito rápido é grave a penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Nas demais vias, a infração é leve. Então, parei o meu veículo ali no acostamento. Simples, parei o meu veículo para fazer o reparo lá no meio da rua. É uma infração no artigo 179, fazer ou deixar que se faça reparo no meu veículo ali na via pública, né, gente? Veja só que para tudo tem infração, quem diria, né? E aí tem a galera que para no meio da rua, liga o pisca-alerta e fica de boa dizendo que não está estacionado. Lembre-se que estacionamento é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiro. Fora isso, é estacionamento, beleza? Gente, também quando você faz aquela sinalização, é importante você tirar, né? Se você deixar ou retirar a sinalização aqui, deixar, né? O artigo 225. Deixar de sinalizar a via de forma a prevenir demais condutores, né? E à noite não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto às providências necessárias para tornar visível o local. Quando aqui, inciso 1, tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. Lembrar, você deve sinalizar. Se você não sinalizar, infração, olha a infração, grave. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente, né? Diretamente. Nesse caso, gente, é infração grave. Então, você deve sinalizar para evitar multa, nesses casos, no artigo 225 do CTB. Mais infração, olha outras infrações. Beleza? Não esquece de ver aquela aula dos bizus que eu passei para vocês sobre infrações, né? Como identificar as gravíssimas, porque você já mata uma porrada de infração. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para a sinalização, infração média. Penalidade aqui, multa, né? Ele vai trazer aqui, multa, penalidade, multa, beleza? Então, olha só, nesse caso, você tem que retirar a sinalização. Então, passou na via lá, eu sinalizei com folha, com ramo, ou com cone, ou com algo que eu sinalizei, eu tenho que retirar, né? Se eu não retiro ali aquela sinalização, eu estou cometendo uma infração de natureza média, beleza? Show de bola? É isso aí, gente. Algumas infrações para vocês, e aí a gente fala aqui sobre as estacionamento versus parada, né? Estacionamento e parada, para vocês identificar, há sim uma diferença entre o estacionamento e entre a